Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pelas palavras, reverendo Silvio. É uma honra trazer a palavra de Deus essa manhã para a nossa igreja. Eu já te convido a abrir no capítulo 10 de Gênesis. Estamos fazendo uma exposição, pregação expositiva do livro de Gênesis. Hoje veremos o capítulo 10. E como o reverendo nos lembrou, Steven Lawson, ele comenta no seu curso de pregação que a minha segurança do pregador e a segurança dos ouvintes da igreja é que é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Então, que estejamos em oração ao ouvir essa palavra e ao ouvir o que o Senhor tem para nos dizer essa manhã. Então, acompanhem comigo, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 10, diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Esses partiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabatá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misaim gerou a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zebuim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jéter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Vamos orar, meus irmãos?
Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado seja o seu nome. Deus, tua palavra foi aberta, estamos aqui frente a uma importante genealogia. Genealogias, ó Pai, são importantes. Que o Senhor fale ao nosso coração, mediante a instrumentalidade aqui, ó Pai, do teu Filho, pecador, Senhor, mas que quero, ó Pai, transmitir a tua palavra. Que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, perdoa desde já os nossos pecados, que somente a tua voz seja ouvida essa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vendo a liturgia, revendo agora, nessa manhã quase que eu mudo a introdução aqui do sermão, mas louvado seja o nosso Deus soberano, que fala aos nossos corações desde o início do nosso culto. E eu queria começar lembrando de uma história, para quem me conhece a minha história com a Priscila, nosso casamento, Eu nomeei o sermão de Pedigree das Nações. Pedigree é uma coisa que chama atenção para a nossa história. E um dos autores que eu li, ele falava sobre pedigree das nações. Para quem nos conhece, a gente foi morar logo depois de casados num apartamento pequeno, cerca de 40 metros quadrados, e a gente quis ter um cachorro, um pet. E esse cachorro tinha que ter as mesmas dimensões do nosso apartamento, Não poderia ser muito grande. E aí decidimos que iríamos procurar um Yorkshire, Para quem conhece, aqueles cachorrinhos pequenos. E uma das coisas que a gente definiu conhecendo essas ideias de raça é que o nosso cachorro deveria ter o pedigree, porque o pedigree, não sei se vocês conhecem, mas é um documento bonito, e traz aqui características do cachorro, genealogia, tipo de cor, traz características desse animal que a gente estava adquirindo. Mas também, para quem nos conhece, sabe que o nosso pedigree deu errado, E o Duque, que era para ter 1,5 kg, hoje tem 9 quilos. É o Duquezilla, como a gente conhece. Por quê, meus irmãos? Porque esse pedigree bonitinho aqui, garantia de homens, ele falha, Ele traz erros. E a dona do canil chegou a falar: rasguem esse pedigree, porque ele não tem valor. Só que o nosso pedigree, meus irmãos, aqui hoje, para entender a distribuição das nações na terra, o nosso garante é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele não falha. E hoje nós vamos ver como que vai se dar essa distribuição das nações, sem possibilidade de dar errado. Origem e procedência de todos os povos, centrados na família de Noé, centrados nessa unidade. Deus espalhando pela face da terra todos os povos, essa tríplice divisão nos 3 filhos de Noé. Deus revelando para nós que Ele é o Deus da ordem, que por mais que lá em Babel, na queda, todos os povos ali foram dispersados, existe uma ordem, nada acontece por acaso. E nesse início eu lembrei aqui, estudando daquele, o reverendo Adelson gosta de lembrar de músicas, o reverendo Silvio fala em filmes, Eu lembrei de jogos, Parece um pouco com o jogo War, não sei se os irmãos conhecem, mas eu acredito que a maioria. No começo do jogo a gente distribui objetivos e os territórios, E aqui me parece que o Senhor está distribuindo os territórios nas nações. E o jogo do War, o War da redenção, meus irmãos, é o do Senhor que distribui, é Cristo Jesus que vence, e é o Espírito Santo que convence, que sustenta todas as coisas. E destacando aqui 2 pontos, meus irmãos, nós lemos já a palavra do Senhor que fala de vários nomes, Calvino, quando fez o estudo nesse texto, ele fala que a importância de ter o estudo de cada nome individualmente, mas que tem alguns que são mais significativos, e esses mais significativos nós vamos ver hoje. Da mesma forma, essa genealogia, como tantas outras nas escrituras, ela tem a sua importância, e aqui ela não é uma genealogia só biológica, não é só na descendência biológica, mas ela também vai falar sobre relacionamentos, o relacionamento entre esses povos. É uma genealogia segmentada,
Moisés aqui, quando entrega, ele fala em 70 nomes, aqui se formos contarmos, né? 70 dá a ideia na Bíblia de completude. Então nós estamos falando aqui de todas as nações, a ideia de todas as nações, sem exaurir de fato todos os nomes ou todos os territórios. O reverendo Nicodemos, ele vai salientar que nessas genealogias, em regra, né, e na nossa aqui principalmente, ela tem 3 características importantes que nós vemos e nós vamos ver hoje. A primeira, né, a maioria tem o propósito de mostrar o desenvolvimento da história da salvação. Depois ela tem a característica de mostrar o cumprimento das promessas do Senhor. E por fim, ela registra a linhagem da promessa, a descendência da mulher, que a gente vê lá na última genealogia, lá no Novo Testamento, que chega em Cristo Jesus. Essa é a razão de ser de todas as genealogias da Bíblia. Mas vamos ao texto, meus irmãos, e de forma introdutória a gente tem aqui o primeiro versículo do capítulo 10, que vai nos dizer o seguinte: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E destaca aqui, meus irmãos, nessa parte de introdução, a ideia de gerações, né? Gerações no hebraico tem o significado de toledotes. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Toledote, na verdade, significa aquilo que foi produzido para um resultado. No livro de Gênesis, a gente tem cerca de 10 toledotes, né, ao longo do livro. E elas trazem a ideia da raiz de Israel, desde a escravidão no Egito até Adão e Eva, né? Ele percorre o livro de Gênesis por meio dessas 10 toledotes, dessas 10 gerações. E por que isso é importante a gente entender? Porque a toledote, ela tem um padrão, e o padrão dela é: eu tenho a graça de Deus e a rebelião do homem. Então cada toledote vai ter graça de Deus e rebelião do homem. A segunda, graça de Deus e rebelião do homem. E isso explica por que em Babel a gente tem a queda no capítulo 11 e não no capítulo 10. Porque cronologicamente, se a gente for pensar, as nações elas se espalham a partir da queda em Babel. Mas a gênese das nações, a tábua das nações está nos relatada no capítulo 10. Fica cronologicamente diferente. Mas por quê? Porque Moisés queria manter essa sequência da toledote. É a queda em Babel e a gente vai ver depois a graça por meio da linhagem de Adão. Então aqui no versículo 10 a gente tem a distribuição das nações. Essa é a importância de entendermos o que é uma geração, uma toledote. E no final do versículo fala que nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. A ideia da conjugação aqui no hebraico de nasceram-lhe passa pela ideia da soberania de Deus e o cumprimento da sua promessa. Aqui nós vemos que o verbo está colocado na forma passiva, né, como diz o teólogo Bruce, né? Nós somos vistos como recipientes nesse enredo do Senhor. No hebraico, literalmente, a tradução seria: filhos lhes nasceram. Tudo acontece em razão da ordem de Deus, do seu querer. Somos recipientes dessa ordem do Senhor. Trata-se do cumprimento e da bênção que Deus deu a Noé e a seus filhos de crescer e multiplicar. E alguns pontos em destaque aqui diz que não existe nenhuma outra religião ou seita ou qualquer coisa do gênero que tenha uma descrição dessa distribuição dos povos, das nações, da forma como está aqui nas Escrituras, né? Em nenhum outro capítulo, na verdade, o último capítulo das Escrituras que trata da raça humana em geral é esse capítulo 10. A partir do capítulo 11 nós vamos ver a narrativa de Gênesis centrada na descendência da mulher, centrada ali em Abraão. E por fim, um outro importante aspecto que nós vamos ver aqui a partir desses nomes todos é aquela ideia que eu já salientei do número 70. São 70 nomes, não só apenas nomes, mas também territórios, ou nomes que geraram territórios, como a gente vê depois ao longo de toda a Escritura Sagrada.
Então vamos agora verificar essa tríplice divisão. E ela começa falando dos filhos de Jafé, nos versículos 2 a 5. O possível significado de Jafé é exatamente largo. Largo porque, como nós vimos no capítulo 9, Jafé estava expandindo nos territórios, né? A descendência de Jafé tinha essa determinação do Senhor. O teólogo Rolf Derrick, ele vai falar que, em geral, os descendentes de Jafé ocuparam a Ásia Menor, as ilhas do Mediterrâneo, estendendo-se para a Europa, região costeira. Grupos como celtas, citas, medos, persas, gregos, pontos distantes como o Mar Egeu e até cercanias do Mar Cáspio. Eles não são só classificados geograficamente, mas também pelos critérios de língua, raça e nação. Se nós vamos ver, meus irmãos, e pegando essa ideia de que eles passam ali pelo Mediterrâneo, as ilhas do Mediterrâneo, terras costeiras, né? E a gente vê aqui grandes povos aqui da Europa. Nas nossas Bíblias de estudo, nós encontramos muitos mapas que trazem ali visualmente aonde eles estão situados. A ideia é que eles ficam ali mais no território europeu, né? E eles vão a descendência dele vai gerar povos da Galícia, Espanha, Inglaterra, França, Irlanda, seus filhos se estendendo ali norte da Palestina, Rússia. O teólogo Montgomery vai falar que aí passa para a América do Norte, América do Sul, enfim. Eles representam as nações mais distantes de Israel geograficamente. Essa descrição cumpre a profecia que foi dada em Noé, por Noé, né, acerca de Jafé, em Gênesis 9:27, que Deus estenda o território de Jafé. A descrição é a menor das três, porque possivelmente era ali Moisés, né, entregando para o povo ali, para Israel, eram os povos naquele momento que tinham menos contato ali com a nação de Israel. E o relato termina no versículo 5, falando que esses partiram entre si as ilhas das nações. Nações aqui no hebraico é goi, né? Goi traz a ideia de, na parte semântica, a ideia de gentios. É a primeira vez nas escrituras que aparece a ideia gentil, a palavra gentil, né? É aqui, por exemplo, em que Paulo vai realizar as suas 3 viagens missionárias. Outro importante aspecto aqui desse item, que Moisés traz aqui inspirado, no versículo 5, ele vai falar que segundo a sua língua, né? Língua, nós vamos ver que o episódio, o cume é ali no capítulo 11, mas a ideia aqui, a gente estudando linguística, e eu consultei a Fernanda Roquette para me dar uma segurança nesse comentário, a língua indo-europeia, que parte ali do território de Israel, por exemplo, até a Europa, ela tem uma raiz comum, né? Então, quando nós vemos aqui a distribuição das nações, quando se fala em línguas, a gente entende que ela tem ainda, que mesmo dispersos ali em razão de Babel, ela ainda possui uma raiz comum, ela ainda fala em unidade. E só por curiosidade, alguns nomes, né, que nós vemos aqui na descendência dos filhos de Jafé: Askenaz, Togarma, diz respeito à Armênia; Rifate, diz respeito à Palestina; Magog, Tubal, Meseque, vai estar relacionado mais ao território ali que hoje a gente entende pela Rússia; Madai são os persas, ali um pouco do Irã; Javã, ele vai falar sobre aquele território próximo ao mar Mediterrâneo, né, ali a parte de Chipre, Espanha, Itália, né, são algumas curiosidades desses nomes todos. E a gente se atém ao significado de algum deles. Então, esses são os filhos de Jafé. Eles se localizam com as suas línguas, com as suas famílias ali nesse território europeu. E aí nós passamos agora para os filhos de Cã, dos versículos 6 a 20. E os filhos de Cã povoaram as terras meridionais, Egito, Etiópia, Arábia, o antigo povo ali da Palestina, Síria. A gente pode ver ali nos egípcios, Babilônia, Assírios, Cananitas. Os descendentes tiveram certa prosperidade nessa região, mas foram conquistados posteriormente pelos descendentes de Sem.
E a ideia que fica aqui para a gente quando nós lemos aqui é que quando fala em cananitas, né, egípcios, a gente pensa, poxa, eles de fato tiveram algum sucesso em algum momento, mesmo que pequeno ali nessas regiões, mas esse sucesso ele é temporário, né? A gente já enxerga aqui que o ímpio, né, ele tem sucesso muitas vezes, mas esse sucesso é temporário, ele é transitório, porque vejam, quando a gente cita, por exemplo, Sodoma e Gomorra, nós vemos que Deus destruiu as cidades, nós vemos que o próprio povo de Israel conquista muito desses territórios. E citando alguns nomes aqui dos descendentes de Cã, né, a gente fala em Cuxi, possivelmente está ali na Núbia, né, Misraim, que é o Egito, né, Puti, diz respeito à Líbia, Canaã, que vai ali do Levante Sul, desde o sul da Síria, incluindo Fenícia e os outros povos ali palestinos ao longo do Rio Jordão. E o próprio texto, e irmãos, vejam que todos esses povos que têm alguma relação com territórios, eles são, na arqueologia bíblica, eles são comprovados, né? Então, a palavra do Senhor, né, que nos diz aqui como que foi feita toda essa divisão, ela tem até uma comprovação da arqueologia. Por mais que nós entendamos que as escrituras são a nossa única regra de fé e de prática, e que é dela que vem o nosso conhecimento, a própria ciência, ela vem e corrobora com todos esses nomes e com todas essas descrições desses povos. E o nosso texto destaca agora, nos filhos de Cã, o nome de Nimrod. Nimrod significa rebelarmos, né? Ele alcança a ascendência por meio da agressão, né? O nome em hebraico quer dizer tirano, segundo o teólogo Bruce. Ele era um caçador e não era um pastor. A ideia aqui, quando se fala na presença do Senhor, que é um destaque que acontece no texto bíblico, é que na estima, na consideração de Deus, ele era um caçador muito temido, né? Não tem a ver na presença do Senhor aqui como uma coisa muito boa. Na verdade, é uma impressão de Deus de que Nimrod era um caçador muito temido, né? Ele fundou os principais centros da região, como Babilônia, né? Que Babilônia, a gente sabe que ela é para o mundo ali daquele momento a mesma coisa que Roma foi para a Idade Média, uma antítese política e espiritual. Ele também fundou Erech, né, que está relacionada com o nascimento das civilizações. Ele também depois segue ali para a Síria, né, a Síria que é conhecida como um dos povos mais cruéis dessa época. Ela que foi o destruidor do reino do sul de Israel. Edificou também Nínive, que fica no norte do Iraque, né? Reboti, Calá. Nínive, que foi a cidade em que Jonas foi pregar a destruição devido à arrogância e à prepotência que ofendiam a Deus, né? O reverendo Nicodemos nos lembra aqui, nesse aspecto de Nimrod, que são aspectos que marcam a busca do homem por dominação e autonomia sobre Deus e contra Deus. A corrupção do coração do homem. Outro destaque aqui do texto é Misraim, que está relacionado ao Egito, né? Ali também vai falar sobre os filisteus, que são descendentes de Misraim. No período de Juízes é muito tratado desses povos, né? A gente vê relatos dele em Amós 9:7, Gênesis 21 e 26. Vai falar sobre Canaã. Canaã aqui, que é a região ali onde Abraão, a terra prometida, né, vai estar povoada já por alguns povos descendentes aqui de Canaã. São 5, né, esses descendentes que vão estar nessas terras: os heteus, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus. São alguns desses povos que Abraão vai se deparar ali na terra prometida. O relato termina igual o relato de Jafé. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E aí a gente entra agora na divisão por parte dos filhos de Sem, que é os versículos 21 a 31. Sem, que é daqui que vem a linhagem da mulher, a descendência. Os chamados semitas, eles radicaram-se na Ásia, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico. O povo que os israelitas tiveram mais afinidade, pois Abraão é descendente de Sem.
Aqui destacam-se a linhagem abençoada, que vai de Arfaxade até Éber. Éber tem 2 filhos, Joctã e Peleg. A linhagem eleita é de Peleg, que vai ser delineada até Abraão. E a gente vê isso a partir do final do capítulo 11, né? Como diz o teólogo Bruce. E aqui o interessante é que, se os irmãos ainda não entenderam, mas pela genealogia de Sem, a gente sabe por que os judeus têm alguns nomes, né? Eles são semitas porque eles vêm de Sem, né? Eles são hebreus porque vêm de Éber, né? Eles são judeus porque vêm da descendência de Judá, e israelitas porque se referem a um dos pais da nação, o patriarca Jacó. E o nome aqui em destaque é Peleg, né? Peleg, que quer significar divisão. E aí, segundo o reverendo Nicodemos, o versículo mais difícil do capítulo é esse, entender por que Peleg quer dizer divisão. Nós temos 3 possibilidades. A primeira, que se refere à divisão das nações, que acontece aqui em Babel, no capítulo 11, né? A segunda é que poderia ser relacionada à divisão da raça eleita e da não eleita. Ou uma terceira possibilidade, aquele cataclisma geológico que separou os continentes, que a gente às vezes estuda na nossa geografia, né, nas nossas escolas. Mas a palavra no hebraico repartir, né, divisão, também significa espalhar, né, e nesse sentido ela tem muita relação ali com a queda em Babel, né, onde Deus vai e espalha as nações. Então, a gente entende e a gente fica com essa primeira possibilidade de divisão das nações a partir de Babel. Então, Peleg recebe esse nome para lembrar que ali houve, naquele momento, a divisão das nações. E isso tem muita relação com Deuteronômio 32:8 e com Atos 17:26, que nós já lemos agora, hoje, na abertura do nosso culto. O reverendo Nicodemos vai dizer que Deus está estreitando a linhagem da promessa e foca em uma descendência. Ele mostra que é Senhor da história, Senhor da geografia e governa sobre todas as nações. E o relato termina igual termina os relatos anteriores. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas gerações. E aqui termina essa tríplice divisão das nações, com base nos filhos de Jafé, Cã e Sem. Todos partindo de Noé e de seus 3 filhos. E a gente conclui no versículo 32 com Moisés relatando que são essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Moisés está entregando aqui naquele momento ali no deserto uma tábua das nações para o povo ali, né? E destacando a origem, a preservação da linhagem da promessa, a descendência da mulher, da onde todos aqueles povos surgiram. E esse conteúdo era importante para a época, porque quem tinha esse conhecimento era tido como sábio naqueles tempos. E aí, como todos os teólogos falam, o que a gente tira de tantos nomes, de uma divisão de nações geográfica, com base em línguas, com base em territórios? O que Moisés quer falar com o povo ali? O que nós tiramos para nós hoje? Porque o Senhor está falando conosco essa manhã. E a gente pensa em 4 aplicações para nós, meus irmãos. A primeira delas, a gente pode entender como a importância da palavra de Deus. Nós começamos o culto e falamos aqui também na introdução do sermão que Deus é soberano, né? Nós louvamos ao Senhor com o nosso primeiro cântico. Deus é soberano, nada foge ao seu controle, e essa é a nossa segurança. E Ele se revelou para nós por meio das Escrituras. Se não fosse o Senhor nos revelar, nós não saberíamos nossa própria origem, nós seríamos ignorantes na terra. Martinho Lutero, quando vai fazer a exegese desse texto, ele nos informa que assim termina o estudo da genealogia. Sempre que leio esses nomes, penso no estado miserável da raça humana. Embora tenhamos o mais excelente dom da razão, estamos, no entanto, tão sobrecarregados por infortúnios que somos ignorantes não só da nossa própria origem e da descida lineal dos nossos ancestrais, mas até do próprio Deus. Meus irmãos, nós falamos que não existe outro relato, seja por povos, religiões, acerca das distribuições das nações, se não fosse o Senhor nos revelar a nossa origem,
por meio de Adão, por meio de Noé, nós não saberíamos absolutamente nada, seríamos tidos como ignorantes. Portanto, meus irmãos, o nosso conhecimento, ele vem das ações do Deus que se revela por meio das Escrituras. Se não fosse o Senhor nos revelar, nós não saberíamos nada. E essa ação do Deus no mundo já nos leva à segunda aplicação. Então, nós vemos a importância das Escrituras no relato e entramos na ação de Deus no mundo. Nós já estudamos aqui na igreja o credo apostólico que fala que Deus é o Todo-Poderoso. Aqui no nosso texto a gente vê que ao povoar o mundo, Deus cumpre o crescer e o multiplicar. Informação, determinação dada ali a Noé. Aqui no primeiro versículo, aqui em Gênesis 10, nós vimos também que somos receptores, né? Nós vemos que é Deus que age, nós estamos recebendo. Nada foge ao controle do Senhor, Ele determinou que seria assim, e independente do meu, do seu querer, do nosso, vai acontecer da forma como Ele quer. Nada ocorre por acaso, as nações foram dispostas dessa forma, e essa forma tem um fim. Eu e você, meus irmãos, nós estamos aqui com um fim. A igreja capital está aqui com um fim. Da mesma forma que os povos foram dispostos ali com uma finalidade, nós também temos a nossa. Em última análise, a nossa finalidade é glorificar a Deus, utilizar nossos dons e talentos onde Deus nos colocou, no corpo da igreja. É o Deus soberano que me coloca e coloca você onde Ele quer para cumprir as suas determinações. Um terceiro aspecto, meus irmãos, é a questão do Deus fiel. Nós vemos em Deuteronômio 7:9, que diz assim: saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. A revelação, meus irmãos, ela é progressiva. Ela começa com o pacto ali de Deus com Adão, e agora a gente chega no pacto com Noé. Aqui é mencionado claramente a ideia do mandato social que nós vemos lá no início, do primeiro pacto. Sejam frutíferos, continua aqui, e o mandato cultural, encher a terra, continua aqui com Noé. A revelação, ela está sendo progressiva no sentido que a gente não abandona nada, a gente só aumenta o espectro. Deus sustenta tanto o aspecto criacional, Ele provê estrutura, o palco, como o aspecto redentor. Ele provê a continuidade da semente da mulher. Porque Deus é fiel e é quem firme garante os seus pactos. Lembram, semana passada nós vimos que é o Senhor que passa ali por entre os animais, é Ele que é o garante, Ele que é fiel e cumpridor da promessa toda. É que nós temos... que nós continuamos com um só meio de salvação, temos também um só sangue, somos todos oriundos do mesmo Noé e de seus filhos, somos todos imagem e semelhança de Deus. E isso importa, quando nós falamos em imagem e semelhança de Deus, importa que temos que amar ao próximo, porque Deus é amor, essa é a nossa natureza básica. Então não existe, meus irmãos, olhando esse relato de todas as nações, de todos os povos, descendentes oriundos de um mesmo Noé, com a mesma imagem e semelhança de Deus, não existe espaço para discriminação, para apontar diferenças separatistas, para fazer acepção de pessoas. Deus nos criou seres relacionais lá no Éden, e isso continua hoje. E o mandamento de amar ao próximo é um dos mandamentos mais importantes. E aí a gente se pergunta, qual foi a última vez que choramos aos pés de Deus, em favor de crianças de rua? Que lágrimas choramos em favor da conversão de bilhões de muçulmanos? Quando derramamos lágrimas por dirigentes políticos, pelos presos, idosos em asilos, crianças em orfanatos, pelas necessidades dos nossos irmãos na igreja? Somos todos um, meus irmãos, imagem e semelhança de Deus. Que esse amor pelo próximo seja uma importante aspecto em nossas vidas. E por fim, meus irmãos, queria alertar e falar sobre a soberania de Deus sobre todas as nações. Russell Shedd, quando vai comentar esse texto, ele fala que Deus nos deslumbra com uma visão amorável com relação aos povos da terra inteira. Trata-se de uma separação temporária visando a grande comissão, que finalmente reafirma o extremo interesse divino pela salvação do mundo todo. No mesmo
mesmo sentido, Gerhard Voss, ele vai dizer que nós todos somos jefitas, habitantes nas tendas de Sem. A ideia incorporada na tabela é que enquanto que para o futuro próximo os semitas se constituirão na raça da redenção, ainda assim as outras nações não estão de maneira alguma descartadas do campo da história sagrada. Na plenitude dos tempos, a interposição divina pretende retornar a ele mais uma vez e reincluí-los no círculo sagrado. Os dois teólogos aqui nos afirmando que na plenitude dos tempos, por meio de Cristo Jesus, todos os povos serão alcançados. É quando Cristo Jesus vem, nasce, pisa na nossa terra, vive a vida que eu e você não conseguimos viver. Ele paga a nossa dívida e ele é exaltado. Ele recebe todo o poder e ele nos comissiona a ir pregar por todas as nações. E aqui é interessante que lá na grande comissão em Mateus 28, todas as nações, na Septuaginta, é a mesma ideia da palavra nações da nossa tábua das nações que a gente vê em Gênesis 10. Crente, você é grato por ter sido encontrado por Jesus? Por ter sido comprado por preço de sangue, o sangue do Cordeiro? Mostre ao mundo a sua alegria em pertencer à família de Deus. E assim, todas as tribos, povos, raças virão a adorar e louvar ao Senhor. Nós não sabemos, meu irmão, quem são os escolhidos do Senhor, a igreja invisível, mas temos uma grande comissão para pregar o Evangelho em todas as nações, hoje, agora. Deus chama seu povo como testemunha que conhece e declara ao mundo a sua glória, a glória do único como Senhor e soberano Salvador. A gente conclui o texto, meus irmãos, com o versículo de Gálatas 3:28, que vai falar na unidade do povo, dos filhos de Deus, na unidade que só acontece porque Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, vem, morre por nós, e a Ele é dado todo o poder, e Ele nos comissiona e Ele diz que vai continuar conosco, nos sustentando. Diz assim Gálatas 3:28, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto de hoje fala de unidade, que a gente possa entender pela revelação de Deus nas Escrituras, por todas as determinações dele para nós, pela manutenção da descendência da mulher, que é por meio de Cristo, que termina, não sei se os irmãos já lembram, mas a última genealogia vem lá nos evangelhos, termina em Cristo Jesus. Nós não temos mais genealogia depois disso, porque a Ele foi dado todo o poder, Ele foi exaltado, e Ele nos comissiona a ir por toda a terra, pregar as boas novas. E eu fico me perguntando, a gente não está aqui só para ouvir, a gente não está aqui só para crescer. Isso é muito importante, mas tem muita gente que precisa ouvir do Evangelho, que nós temos que sair, irmãos, nesse povo. Tem tanta gente precisando ouvir, porque Jesus está voltando, e Ele só vai voltar quando todos os seus filhos, toda a igreja invisível, tiver conhecimento de que Ele é o único Senhor e Salvador. Vamos orar, meus irmãos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, obrigado porque as Tuas Escrituras nos revelam a Tua verdade, Deus, nos revelam a Tua história, nos revelam a nossa história, Senhor. Olhamos aqui um texto que muitas vezes pulamos porque não entendemos tantos nomes, Deus. São 70 nomes aqui, dos mais diversos, dos mais difíceis. E nós podemos, Senhor, aprender por esses nomes, pela forma como o Senhor dividiu as nações, ó Pai.
podemos entender o Teu propósito para as nossas vidas. Aqui vemos, ó Pai, a manutenção da descendência da mulher. Aqui vemos, ó Pai, da onde vieram os gentios, Deus, da onde nós viemos, ó Pai. Nós vemos e nós entendemos, ó Pai, o que é uma unidade que começa, Adão vem aqui por Noé e seus filhos, Senhor. Todos somos imagens e semelhanças de Ti, Deus. E porque, Senhor, é um Deus de amor, nós também somos amor, ó Pai, e temos que amar ao próximo, como o Teu mandamento nos exige. Que nós possamos, ó Pai, por meio do Teu Espírito, por meio da Tua providência, o Teu sustento, ó Pai, cumprir o mandamento, ó Pai, o mandado de ir a todas as nações e pregar o Teu Evangelho. Que possamos atingir, ó Pai, as pessoas que necessitam, ó Pai, conhecer a Ti, Deus. Que a gente possa, ó Pai, no final de nossas vidas, entender e olhar para trás que cumprimos o nosso dever, Senhor. Cumprimos a Tua designação de levarmos, ó Pai, as boas novas a eles e contribuir para o crescimento do reino, Pai. E aí, no final, ó Pai, quando estivermos todos juntos ali na Igreja Invisível, Senhor, podemos Te louvar como família, como adotados do Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue nos sustentando, continue nos abençoando no nosso dia a dia, ó Pai, e nos mostrando qual o verdadeiro propósito de nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, Te honrar, Te glorificar e Te louvar para sempre, ó Pai, pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.